Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7. Semana passada a gente refletiu dos versos 2 ao verso 5 dessa carta. E nós vimos que aquela igreja em Tessalônica era uma igreja caracterizada por uma fé que a levava a praticar obras, por um amor que a conduzia ao serviço e por uma esperança paciente. E por causa dessas características, Paulo percebeu e viu as evidências de que aquela igreja era uma igreja eleita, que tinha recebido o Evangelho não somente em palavras, mas em poder no Espírito Santo. Hoje, irmãos, nós vamos continuar nesse texto e nós vamos ter duas reflexões baseadas ainda nesse capítulo de 1 Tessalonicenses. A primeira reflexão é agora de manhã e a segunda parte da reflexão é hoje à noite, tá certo? Então hoje pela manhã a gente vai meditar nos versos 6 e 7, mas como tem muitos elementos a serem tratados, à noite a gente trabalha nos versos 8, 9 e 10, e a gente vai entender melhor as características de uma igreja que tem saúde, de uma igreja viva. É esse o tema da nossa mensagem. Quais são as marcas de uma igreja que tem saúde, que tem vigor espiritual? E a igreja em Tessalônica tinha isso, e Deus quer que como igreja nós tenhamos isso. Então, por favor, olha aí na sua Bíblia, versos 6 e 7, meus irmãos, e nós vamos ler juntos esse texto, por favor. Vamos ler? Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, é maravilhoso podermos abrir a Tua palavra e meditar nela. É muito bom podermos conhecer a verdade. E nós pedimos o poder e a unção do Teu Espírito para entendermos e para vivermos a Tua palavra. Abençoe os nossos irmãos. Abençoe cada pessoa que se encontra neste lugar. Ó Deus, que o Teu Espírito esteja agindo de uma maneira poderosa no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, há alguns anos houve uma pesquisa, não foi uma pesquisa nacional, foi uma pesquisa entre americanos. E aquela pesquisa, ela revelou que 4 dentre 5 americanos se identificam como cristãos. Deste grupo de indivíduos, 4 entre 5, auto-intitulados cristãos, presta atenção, menos da metade frequenta a igreja semanalmente, menos da metade, mas eles dizem, nós somos cristãos. Menos da metade que se identificava como cristão, crê que a Bíblia é precisa, ou seja, que a Bíblia é absolutamente a verdade. E a maioria esmagadora daqueles que se identificavam como cristãos não tinham
uma cosmovisão bíblica, ou seja, não tinham uma visão de mundo bíblica. Mas a pesquisa continuou, e aqueles pesquisadores, eles buscaram identificar entre aqueles homens e mulheres descritos como cristãos nascidos de novo. E eles foram pesquisando, e eles notaram o seguinte, que essas pessoas diziam ter assumido um compromisso pessoal com Jesus. E elas criam que iriam para o céu, ou creem que irão para o céu, por aceitarem a Cristo como Salvador. Ou seja, de acordo com a pesquisa, de acordo com aquela pesquisa, aqueles cristãos, 4 entre 5, se intitulavam cristãos nascidos de novo e diziam que iriam para o céu. Só que, nessa mesma pesquisa, os estudiosos descobriram que aqueles cristãos que se intitulavam nascidos de novo e que diziam que iam para o céu, a crença e a vida deles era muito parecida com a crença e a vida do resto do mundo. Eles criam e eles viviam muito parecido com os descrentes. E mais, muitos desses cristãos que se diziam nascidos de novo, eles criam, por exemplo, eles acreditavam que as boas ações deles iriam garantir um lugar no céu. As nossas boas ações garantem um lugar no céu, irmãos? Amém, igreja? As suas boas ações vão nos levar para o céu? Não. Quem nos leva para o céu é a obra expiatória e remidora de Cristo. As nossas boas ações devem ser resultado da nossa vida em Cristo, e não requisito para entrar no céu. Porque se a minha boa ação fosse um requisito para entrar no céu, Jesus não precisava vir. Mas esses cristãos que se diziam nascidos de novo, lá nos Estados Unidos, eles acreditavam que com algumas boas ações, eles iriam entrar nos céus. Eles acreditavam que cristãos e muçulmanos adoram o mesmo Deus. Cristãos e muçulmanos adoram o mesmo Deus, irmãos? Deus está presente em todas as religiões? Se falar de Deus está tudo certo? É isso que a Bíblia ensina? Não, não é isso que a Bíblia ensina. Alguns desses cristãos que se diziam nascidos de novo, achavam que Jesus, enquanto esteve na terra, pecou. E mais, alguns desses cristãos que se diziam nascidos de novo, se auto-intitulavam como ligeiramente comprometidos com Jesus. Ligeiramente comprometidos com Jesus. Meus amados irmãos, a minha oração e o desejo de Deus é que Deus nos livre de um cristianismo falso. Que Deus nos livre de um cristianismo superficial. Que Deus nos livre de um cristianismo apenas de boca. Que Deus nos livre de uma religiosidade sem vida, sem transformação, sem mudança, sem impacto. Que Deus nos livre disso. E que nós possamos ser uma igreja viva. Porque o Deus a quem nós servimos é um Deus vivo. Amém, irmãos? O Deus a quem você serve é um Deus
vivo, e Ele ministra a vida dEle para a sua igreja. A igreja em Tessalônica era uma igreja que tinha saúde, era uma igreja que tinha vida, era uma igreja genuinamente cristã. Por quê? Queria que você caminhasse nesses 2 versículos comigo de maneira rápida. Quais são as características, irmãos, de uma igreja saudável? Quem quer aqui viver e ser doente? Alguém quer? Alguém quer viver sempre doente? Ninguém. Quantos querem ter saúde? Você quer ter saúde? Mas existe uma saúde ainda melhor do que a saúde física. A saúde física é boa, mas o fato é que mesmo tendo saúde física, um dia nós iremos morrer, por melhor que seja a nossa saúde. Mas existe uma saúde que é melhor do que a saúde física, porque um dia o ser humano, ele tem problemas na sua saúde, mas graças a Deus a Bíblia nos promete que nós teremos uma saúde plena na eternidade. Graças a Deus, todos os efeitos do pecado que atingem o nosso corpo serão banidos na eternidade. Mas nessa terra, ou com boa saúde física, ou uma saúde física não tão boa, Deus quer que eu e você tenhamos saúde espiritual, tenhamos vida com Deus. E quais as características dessa igreja saudável? Em primeiro lugar, olha aí na sua Bíblia, em primeiro lugar, verso 6, esta igreja, a igreja em Tessalônica, ela tem um referencial saudável de fé. Era uma igreja que tinha uma referência saudável, de fé. Olha aí na sua Bíblia, verso 6, diz assim, logo no início, parte A, vamos ler juntos? Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Ou seja, aquela igreja, ela era uma imitadora. E quem ela imitava? Primeiro, ela imitava o missionário Paulo. Segundo, não necessariamente nessa ordem, ela imitava a Jesus. O que é que Paulo diz em 1 Coríntios 11:1? Ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aquela igreja era uma igreja que tinha uma referência. E qual era a referência daquela igreja? Aquela igreja tinha um apóstolo, um homem de Deus, um missionário como referência, e acima de tudo, ela tinha Cristo como referência. A palavra que aparece aí para imitar é mimetai, de onde vem a nossa palavra mímica. A ideia é de alguém que imita outra pessoa, para seguir o seu exemplo, para seguir o seu ensino. Ou seja, aquela igreja, ela tinha um objetivo: imitar a Cristo. E ela imitava Paulo, enquanto Paulo imitava a Cristo. Primeira característica de um crente, de uma igreja que tem saúde, é que ela tem referência de fé. É que ela tem pessoas que mesmo falhas, buscam imitar a Cristo, e elas olham. É que ela olha para Jesus e imita Jesus. Irmãos, onde é que Jesus Cristo deve ser visto hoje? Hein, irmãos? Considerando que Jesus não está fisicamente entre nós, onde é que Jesus Cristo precisa ser visto? Nem nós.
em nós. Então, a Bíblia nos mostra, irmãos, que nós precisamos imitar a Cristo, e que nós precisamos ser referências de vida cristã para outras pessoas. Quem nós temos buscado imitar? Nós vivemos numa sociedade de maus exemplos, de más referências, não é verdade, irmãos? Nós vivemos numa sociedade em que há pessoas que estão expostas na mídia, nos meios de comunicação, e que são péssimos exemplos. Presta atenção, meu irmão. Sabe qual é o exemplo supremo que eu e você devemos imitar? O exemplo supremo deve ser Cristo. E olhe para homens e mulheres de Deus, que são referências de fé, mesmo ainda pecadores, mesmo ainda falhos, mas que buscam viver a palavra de Deus, e observem essa referência de fé. Essa é a primeira característica de igreja saudável. Ela busca imitar a Jesus Cristo, ela busca reproduzir o modelo de Cristo, que é visto em líderes cristãos piedosos. Mas em segundo lugar, observe aí na sua Bíblia, verso 6, parte B, diz assim: leia aí comigo por favor, tendo o quê? Recebido a palavra, tendo recebido a palavra. Aquela igreja, ela tinha uma segunda característica, de uma igreja saudável, de uma igreja viva, é que ela recebia a palavra, ela era receptiva à palavra. E qual é a palavra? A palavra é a Bíblia. Era uma igreja que recebia a pregação. Era uma igreja que não tinha fastio da Bíblia. Você já viveu aquela situação de fastio? Aquela situação que você não tem fome, principalmente quando às vezes adoece e não tem fome, não quer se alimentar. E aquilo é uma indicação de que há algo errado em nós. Quando a gente não tem fome, sempre não tem fome, é uma indicação de que nós estamos doentes. Quando nós não temos fome da Bíblia, é uma indicação de que nós estamos espiritualmente doentes. E a gente precisa que a palavra de Deus nos cure, nos sare. Aquela comunidade de fé recebeu a palavra de Deus, e ela recebeu a palavra de Deus em meio a muita perseguição, em meio a muito sofrimento, em meio a muita luta. É isso que o texto diz, em meio de muita tribulação. A igreja saudável é a igreja que ama a palavra. Ama a palavra, irmãos. Ama a palavra. É muito interessante, né? Nós somos famílias de poucas pessoas. Normalmente nós temos poucos filhos, né? Eu fico imaginando uma dinâmica de uma família que tem muitos filhos, como é diferente da dinâmica de uma família que tem poucos filhos, né? Por exemplo, Júnior, na tua casa eram 11, né, Júnior? Por exemplo, na família que tem poucos filhos, e no contexto de hoje, por exemplo, os nossos filhos, eles são muito seletivos no que comer, né? Então eles: eu não quero comer isso, eu não quero comer aquilo, eu não quero comer aquilo outro, eu não quero comer aquilo outro. Mas eu fico imaginando numa família de 11 filhos, se essa cultura sobrevive. Sobrevive, Júnior? Não tem como, meu amigo. Porque quando o filho diz: eu não quero comer, o irmão do lado diz: eu quero. E resolve o problema. Muitas vezes, amados irmãos, ou às vezes aquela situação que a gente tem tanta opção, que diz assim: não tem nada para comer,
Já ouviram esse negócio? Quem é pai? Ou você que já fez isso? Não tem nada para comer. Eu não quero isso, eu não quero suco, eu não quero vitamina, eu não quero pão, eu não quero biscoito, eu não quero verdura, eu não quero fruta, eu não quero... Tem tanta opção que a gente fica com fastio. E às vezes acontece isso, irmãos, na igreja. Crentes com fastio. Sabe por quê? Porque ele tem opção demais. E ele não recebe a palavra. Ele chega no culto já com pressa, querendo que o culto termine. Ele começa a pregação e estudo já pensando que horas isso vai terminar. Sabe por quê? Porque ele está doente espiritualmente. Eu não vou entrar nos méritos da questão da vida dele com Deus, da salvação dele, isso quem trata é Deus. Mas se um indivíduo tem fastio da palavra, ele não gosta da palavra, ele não ama a palavra, ele não quer receber a palavra, ele quer receber novidade, ele quer receber autoajuda, ele quer receber uma autoajuda com algumas pitadas de evangelho, mas ele não quer o evangelho puro, é porque tem alguma coisa errada. Presta atenção, irmãos. Segundo lugar, a segunda característica de uma igreja saudável é que ela recebe a palavra. Você recebe a palavra, meu irmão? Ela deixa a palavra entrar no coração. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Terceiro lugar, aquela igreja não apenas recebe a palavra, mas ela tem uma reação adequada à palavra. Ela reage à palavra de uma maneira adequada. Veja aí, verso 6, parte C. Diz o texto que aqueles irmãos, tendo recebido a palavra, vamos ler juntos? Posto que em meio de quê? De muita tribulação, com o quê? Alegria do Espírito Santo. Eles não receberam a palavra reclamando. Porque se você ler o texto de Atos 17, quando a igreja de Tessalônica foi plantada, o que aconteceu? Se levantou uma perseguição contra Paulo, contra Silas. E aqueles cristãos ficaram numa situação difícil. Imagine, uma igreja é plantada durante 3 semanas. Porque Paulo durante 3 sábados pregou o evangelho na sinagoga. E uma igreja nasceu ali. E de repente o plantador da igreja tem que ir embora. Como é que aquela igreja fica? O plantador foi embora. E aquela igreja agora seria perseguida como aquele que a plantou. Mas como os irmãos receberam a palavra de Deus em meio à tribulação, eles receberam com que, irmãos? Com alegria do Espírito Santo. Eles não receberam a palavra com murmuração, eles não receberam a palavra com reclamação, eles não ficaram dizendo, porque a gente é crente e sofre, porque a gente é crente e passa dificuldades, porque a gente é cristão e passa aperto. Não, meus irmãos, mesmo em meio à luta, a alegria do Espírito entrava e fluía nos seus corações. Sabe por quê, irmãos? Jesus disse, esse é o texto que a gente vai meditar essa semana nas células: no mundo passais por aflições. No mundo nós vamos passar por aflições. Abra sua Bíblia, Tiago capítulo 1, do verso 2 ao verso 4. Pastor Wallace pregou nesse texto terça-feira. Tiago 1, 2 e 4. Olha o que a Bíblia diz, olha o que a palavra de Deus diz, irmãos, para nós. Eu queria convidar os irmãos para juntos lermos bem forte esse texto. Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao verso 4. Verso 2 ao verso 4. Vamos ler juntos? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria
o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém, irmãos? Meus irmãos, tende por motivo de quê? De quê, irmãos? De quê, irmãos? Toda alegria. E essa alegria não vem de você, essa alegria vem do céu, essa alegria vem do Espírito. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações. Você está passando tribulação por ser crente? Se alegre, não pela tribulação, mas se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Se alegre porque Jesus lhe chama bem-aventurado. Esta igreja tinha essa característica, mas eu termino. Tem outras coisas para falar, mas a gente vai ficar por aqui. Em quarto e último lugar, essa igreja que tinha vida, essa igreja que tinha saúde, e a gente vai ver hoje à noite o impacto dessa igreja, o que aconteceu, a influência dessa igreja. Hoje à noite a gente vai ver isso. Em quarto lugar, aquela igreja, ela reproduzia um modelo de vida saudável. Verso de número 7, 1 Tessalonicenses 1. Vamos ler juntos, por favor? De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Perceba, no verso 6, diz que aqueles crentes imitaram o exemplo de Paulo e o exemplo de Cristo. E no verso 7 diz que aqueles crentes se tornaram modelos. Eles não eram apenas imitadores, eles eram exemplos. A palavra modelo aqui é a palavra tipos. Ela significa uma marca visível, uma cópia, uma imagem, um padrão, um arquétipo, um exemplo. Essa palavra, originalmente, ela indicava a marca que era deixada por um golpe em alguma coisa. É essa palavra que Paulo usa. John MacArthur diz que ela descreve o selo que marcava a cera, ou o timbre que cunhava as moedas. O que aquela igreja se tornou, irmãos? Ela se tornou a impressão de Cristo. Aquela igreja, ela imitou a Cristo e tornou-se um modelo de Cristo. Ela seguiu a luz e se tornou um luzeiro. Uma igreja saudável, irmãos. Uma igreja que busca imitar a Cristo e que se torna um modelo para outras pessoas. Presta atenção. Às vezes tem gente que diz assim: eu não sou exemplo para ninguém. Se você não é exemplo para ninguém, você está ouvindo que evangelho? Ou está recebendo como esse evangelho? É óbvio que todos nós somos pecadores, é óbvio que todos nós temos falhas, mas Deus chama a mim e a você, com as nossas falhas, a sermos modelo de vida com Deus para outras pessoas. Amém, irmãos? Foi isso que a igreja fez. Aquela igreja imitou tanto a Cristo, que ela se tornou um modelo de Cristo para outros. Essa é a vontade de Deus. Esse é o propósito de Deus. Mas eu queria terminar citando Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão,
que buscou seguir a Cristo no meio do domínio nazista, ele escreveu O Custo do Discipulado. Presta atenção, queria terminar. E nesse livro, O Custo do Discipulado, ele diz: quando Cristo chama um homem, quando Cristo chama um homem, ele propõe que ele venha e morra. Quando Cristo chama um homem, ele propõe que este homem venha a ele e morra. O que ele está querendo dizer com isso? Nós só podemos viver o modelo de Cristo se nós morrermos para os nossos desejos, para os nossos interesses, para as nossas preferências, para as nossas ideias, para os nossos conceitos e para os nossos preconceitos. É interessante que é no morrer para Cristo que nós encontramos a vida. É no morrer para nós mesmos que nós encontramos a vida. Lembra do que Jesus disse? Quem quiser salvar a sua vida nesse mundo, vai o quê? Vai perder. Quem quiser viver a sua vida no seu estilo, vai perder. Mas aquele que perder a sua vida neste mundo, por amor de Jesus, aquele que disser, não a minha vontade, Senhor, mas a tua, esse vai achar a verdadeira vida. Vamos nos colocar de pé e vamos orar, irmãos.